Bom dia, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos dar início aqui ou continuidade à nossa aula, ainda no capítulo 12 do livro, hoje falando sobre a agricultura, não é? A agricultura, inclusive, é um dos cargos principais relacionado à economia do Brasil, não é? Porque o Brasil é um país essencialmente agrícola, ao qual promove um desenvolvimento de forma bem interessante a nível global referente ao Brasil, porque o Brasil é um país que exporta boa parte dos seus produtos agrícolas. Para você ter ideia, na agropecuária em si, isso envolvendo aí a criação bovina, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, não é? Com relação à agricultura, né, o Brasil se torna o segundo maior produtor de grãos do mundo também, né? O primeiro, os Estados Unidos, né? Porque lá as pessoas se alimentam muito de grãos, de cereais, por exemplo, mas o Brasil é também um dos países de grande destaque nesse setor produtivo aí. Há aproximadamente 12 mil anos, diferentes sociedades planetárias desenvolveram formas separadas de atividades que impediram o ser humano de deixar o nomadismo e se tornarem sedentários, porque antigamente, né, as pessoas ficavam de local em local, se movimentando em busca de melhores condições de alimentação e etc. Com o desenvolvimento da agricultura, principalmente próximo aos grandes rios, né, que tinham a chamada crescente fértil, né, e aí eles deixaram de ser sedentários, né, ou deixaram de ser nômades e tornaram a ser sedentários, localizados às margens dos rios, como principalmente o rio Tigres e Eufrates, né, e o rio Nilo na África, né, os chamados povos nilóticos, e começaram a desenvolver o processo agrícola nessas áreas aí. As pessoas também pararam de ser caçadores, né, e coletores para ser os chamados agricultores, né, e pecuaristas, porque eles passaram a criar os seus próprios animais e cultivar seus próprios produtos. De caçadores e coletores, os seres humanos passaram a trabalhar na terra para depositar sementes e depois semeá-los, colhidos na forma de frutos, individualmente ou de forma coletiva, com a ajuda de alguns animais. Como mostra a imagem acima do livro de vocês, o desenvolvimento das plantas cultivadas dependeu de cada ambiente, de cada sociedade que esteja inserida. Assim, as regiões frias foram desenvolvidas culturas diferentes, e das áreas quentes. Cada sociedade desenvolveu os vegetais e animais que faziam parte da sua realidade ambiental. Assim, os vegetais como mandioca, milho, cacau, café, batata, foram desenvolvidos em regiões quentes, enquanto trigo, cevada, beterraba e o centeio, a aveia foram plantados inicialmente em áreas frias. É porque a agricultura ela depende muito do tipo de solo, do tipo de clima, né? Você não é chegar assim e cultivar um tipo de produto, né, em uma determinada área, se esse produto não é típico desse clima, desse solo. E aí, consequentemente, você acaba não desenvolvendo nenhum tipo de produção e acaba no prejuízo. Então, tem que se fazer uma análise, né, de climática, uma análise de solo, para que você passe a desenvolver melhor esse produto, né, para desenvolver melhor esse processo de agricultura. Porque você jamais vai conseguir cultivar um produto que é tipo de regiões frias em áreas de climas tropicais, por exemplo. O solo ele tem que ter um pH regular, né, um pH neutro, né, para que ele seja bom para
a agricultura, ele não pode nem ser muito ácido nem muito básico. Regiões, por exemplo, vulcânicas, regiões de erupções vulcânicas recentes, apesar do solo ser um solo basáltico, extremamente rico em ferro, mas ele é muito ácido justamente por conta dessa grande fertilidade, ou seja, dessa grande quantidade de ferro, ele não serve para o processo de desenvolvimento agrícola. Pronto, o Brasil, por exemplo, é um solo de massapê ou terra roxa, construído basicamente de basalto, de grandes erupções vulcânicas que ocorreram há milhares de anos atrás. Com o tempo, esse solo brasileiro começou a diminuir essa acidez e se tornou um solo base para o processo de desenvolvimento agrícola, por conta do tempo histórico que ele passou a ter a partir dos passados dos anos. E aí, consequentemente, o Brasil, segundo a Carta de Privagem, caminha aqui em se plantando tudo dá. Né? Com o avanço das ciências, dos transportes, da comunicação, as culturas vegetais espalham-se pelo mundo de tal forma que hoje você tem na sua casa produtos que surgiram de áreas distantes, mas cujas matérias-primas foram plantadas em seu país, na sua região ou no seu município. Desenvolveram-se diversas técnicas e instrumentos que passaram a ser utilizados na agricultura. Contudo, devemos salientar que esta ainda depende das condições naturais do clima, do solo e do relevo. Então, é importante que tudo isso seja avaliado antes de promover o desenvolvimento da agricultura. Para aqueles que ainda não dispõem de tecnologias modernas como irrigação, arado mecânico, adubo industrial, tarefas, tratores e ceifadeiras, plantar ainda depende de chuvas e da fertilidade do solo, do excremento animal e pouca inclinação do relevo. Na região nordeste do Brasil, existe a tradição de São José, que mantém a crença de que se chove dia 19 de março, que é a marca do fim da estação chuvosa do semiárido. As colheitas serão muito boas. Então, toda vez que chover no dia de São José, ou seja, no dia 19 de março, a colheita será muito boa durante o ano. É justamente o dia que as pessoas procuram plantar o milho, para colher no São João. Então, planta-se o milho no dia 19 de março, no São João eles fazem a colheita, para fazer a pamonha, canjica, etc. As comidas de milho em si, no São João. A sabedoria do sertanejo marca a estação chuvosa e por ter diagnóstico de como será a safra. Se não houver chuva suficiente, o agricultor perde todo o trabalho do ano, que sofre ainda mais com a seca, porque provavelmente se não chover nesta data aí, não vai ter uma colheita muito boa, porque a produtividade também vai ser muito fraca, e aí, consequentemente, a situação vai ser um pouco complicada durante o ano de colheita. Fatores determinantes e entraves de produção agrícola. Desde sua origem, a atividade agropecuária é influenciada por diversos fatores de ordem natural, política e econômica. No início dessa atividade, a natureza era o principal fator que seu pleno desenvolvimento. As regiões mais propícias para a prática da agricultura eram aquelas com boas condições climáticas, relevo, plantio e até mesmo suavemente inclinado, situadas nas margens dos deltas dos rios, como solos férteis, entre outros fatores. Então, todos esses fatores contribuíram para o processo de desenvolvimento agrícola e para que as pessoas começassem a cultivar nessas regiões. Mesmo na atualidade, em vastas áreas pobres do mundo, esses ainda são fatores básicos para esse tipo de atividade. Contudo, o desenvolvimento tecnológico tem promovido uma verdadeira revolução agropecuária, elevando a produtividade daqueles que dispõem de capital e podem adquirir insumos cada vez mais eficazes
para organizar o desenvolvimento da propriedade agrícola. Quem tem dinheiro, né, quem tem condições de investir no setor agrícola, tem, claro, um retorno financeiro bem maior, né? E isso, por sua vez, acaba sendo muito importante, porque, de uma certa forma, acaba-se também utilizando esse produto para exportação, o que vai atrair capital estrangeiro para dentro do país. Se um país exporta muito, automaticamente ele atrai esse capital estrangeiro, fazendo com que o país ele venha a ter um superávit, né, a partir do processo de exportação. Máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, derrubadoras, caminhões, fertilizantes industrializados, agrotóxicos, além de novas tecnologias como a engenharia genética, que criou organismos geneticamente modificados ou transgênicos, estão à disposição de quem poder pagar, na realidade. Ao lado desses insumos, podemos destacar o avanço dos transportes, fazendo com que a produção chegue cada vez mais rápido ao mercado, bem como os incentivos fiscais e subsídios dados por diversos governos aos produtos agrícolas, como fomento da prática agropecuária em alguns países. Porém, a atividade agrícola ainda apresenta alguns elementos que dificultam seu desenvolvimento, principalmente nos países em desenvolvimento, tais como ineficiência da política de incentivo de consumo interno dos produtos agrícolas. Então, alguns países, infelizmente, eles não têm uma política para incentivar, não é, com que as pessoas venham consumir esse produto agrícola, e aí, consequentemente, a produtividade ela também não chega a ser grande assim, e aí, por conta disso, atrasa esse processo de desenvolvimento agrícola, por conta justamente do incentivo governamental para que as pessoas passem a comer mais produtos agrícolas. Dificuldade de acesso à terra devido à concentração fundiária, reforma agrária insuficiente e incapaz por falta de crédito e assistência técnica aos agricultores mais pobres. No Brasil se tenta fazer uma reforma agrária há muito tempo, porém essas reformas agrárias que são tentadas a fazer aqui no Brasil são meramente eleitoreiras, né? Em época de eleição, todo candidato que se candidata a um cargo político nacional, ele se pronuncia dizendo que vai fazer a reforma agrária no Brasil, etc, etc, e nada se faz. Por quê? Porque é uma realidade, na realidade é uma verdadeira bolsa de votos, né? Um bolsão de votos, porque todo ano não se faz reforma agrária, mas todo ano se promete. E as pessoas mais ignorantes vão lá e votam nesse candidato que prometeu a reforma agrária, né? Alguns que fazem poucas regiões, em poucas áreas, e aí continua a mesma situação. Terras improdutivas, terras produtivas paradas sem produzir, né? Porque não são feitas essa reforma agrária e muita gente morrendo de fome, né? Porém, tem muitas pessoas que se aproveitam disso aí também, pessoas que não precisam da reforma agrária, mas estão infiltrados para ver se conseguem um pedaço de terra e a partir dali construir um bocado de casa, um bocado de galpões para botar para alugar depois, e aí depois vende, né, ou aluga, e vai vendo isso aí. Como o próprio José Rainha, né, que é o líder do MST no Brasil, ele é extremamente rico e está sempre ali no meio do povo, né, vestido de roupa simples, para enganar cada vez mais a sociedade, né? Mas o cara tem uma fortuna imensurável, né? E por fim, a exploração de parte de grandes proprietários de mão de obra dos trabalhadores sem terra, baixos preços e, por vezes, trabalhos análogos à escravidão. Tem muito disso ainda no Brasil, muito trabalho escravo, onde quem ganha só são os grandes agricultores, os grandes pecuaristas, enquanto pessoas são exploradas em seu trabalho braçal diariamente. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país com relação ao processo agrícola. Essas medidas organizaram trabalhadores no campo
ampliaram ampliaram e diversificaram, baratearam a produção para o consumo interno, bem como acabariam com a violência no campo dos países pobres e com desenvolvimento onde há disputa de posse de terra. A não distribuição dessa forma de reforma agrária geram embates entre a população pelo controle de terras no Brasil. Por exemplo, há muita pouca mortes por conta dessas disputas. Poceiros que vivem em uma porção de terra há anos, grileiros que se apossam de terras que não são suas, vivem em climas de guerra. Então, ainda existem guerras entre grileiros e poceiros, principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país que se encontra com grande quantidade de terras e aí, consequentemente, há muita disputa de terra no Brasil em relação a isso, principalmente entre os grileiros e poceiros. Sistema de produção agrícola. A produção da atividade agrícola vai depender da sua maior ou menor utilização desses fatores. Por exemplo, quando uma fazenda agrícola baseia-se na produção e nas áreas plantada, a terra, e no trabalho braçal do agricultor, estamos diante de uma prática agrícola extensiva. Então, a agricultura ela divide-se nesses dois tipos de cultivo, agricultura extensiva e agricultura intensiva. Qual seria a diferença desses dois tipos de agricultura? Tanto dentro da agricultura como a pecuária também é dividido nesse processo extensivo e intensivo. No caso da agricultura extensiva, geralmente se produz em áreas de terra maior. Por quê? Porque como não são utilizados insumos agrícolas como fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas, e não se tem também profissionais de alto gabarito trabalhando nessa área, como engenheiros genéticos, como agrônomos, a produção ela é extremamente rudimentar e não se tem uma tecnologia inserida a ela. Geralmente na agricultura extensiva, ela é produzida para autossuficiência, também conhecida como agricultura familiar, onde a produção ela não chega a ser em tão larga escala assim, e ela é voltada para o comércio interno e não para exportação. Né? E aí, nesse caso, o excedente produtivo, ele é voltado para a comercialização de feiras livres, né? Onde esse agricultor de subsistência, ele cultiva no quintal da sua casa, né? Ou em terras que ele tem, e aí, por não utilizar insumos agrícolas, ele tem que botar em áreas bem maiores para que essa produtividade seja mais aproveitada. Né? O que não acontece, por exemplo, dentro da agricultura intensiva, que há essa diferença. Na agricultura extensiva, ela é um tanto quanto rudimentar e a produção é voltada mais para o mercado interno. Diferentemente da agricultura intensiva, ela é voltada para o mercado externo, como, por exemplo, a agricultura de plantation. O que é uma agricultura de plantation? É uma monocultura voltada para exportação. Ou seja, o cara cultiva só laranja. Monocultura é o cultivo de um único produto, né? Então, o cara tem um cultivo só de laranja. Essa produção ela é acompanhada por profissionais altamente gabaritados, engenheiros genéticos, engenheiros agrícolas, agrônomos, né? Eu tenho aí a utilização, por exemplo, de uma engenharia genética, por exemplo, na mudança da genética da produção, onde toda essa produção ela vai ser voltada para a exportação, onde vai ter com isso um incentivo do governo, porque ele vai, de certa forma, atrair um capital estrangeiro, fortalecendo assim a economia local do país, e por ele estar tendo esse incentivo, né, por ele estar produzindo para fora do mercado nacional, atraindo capital estrangeiro, o governo, por sua vez, também vai lhe ajudar. Ajudar de que forma? Dando crédito para comprar maquinários agrícolas, né? Dando crédito também para comprar insumos agrícolas, né, que é importante, né? E dando crédito também no processo que se diz respeito à compra de terras também. Então, tudo isso, né, de uma certa forma, acaba sendo influenciado para que o grande pecuarista, o grande agricultor, ele tenha um desenvolvimento cada vez maior, né? Porque ele vai estar
trabalhando lado a lado com o governo, né, recebendo esses insumos, né, de forma gratuita, não é, ou tendo desconto de financiamento de maquinários, para que no final ele tenha uma produção muito boa e essa produção ser voltada além do mercado interno também para o mercado externo, né, através do processo de produção agrícola com incentivos do governo. Então, essa é a diferença entre a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Dentro da agricultura extensiva, eu não tenho tecnologias inseridas a elas, eu vou ter uma agricultura rudimentar, né? A mão de obra ela é familiar, né? Diferentemente da agricultura intensiva. Eu vou ter uma agricultura voltada para o mercado externo, ou seja, através de exportação. Eu vou ter uma tecnologia muito grande inserida a ela, né? Eu vou ter aí uma produção onde as pessoas trabalham de carteiras assinadas, né? Não é mais uma produção familiar. Então vai ter como é que eu posso dizer? Uma produção meramente profissional. Né? Eu vou ter também a agricultura de jardinagem, né? Ou de terraceamento. Esse agricultura de terraceamento ou de jardinagem, ela é muito utilizada na área da Ásia, não é? Para a produção de arroz, não é? Que é a risicultura, como China, Taiwan e Japão. Porém, essa tecnologia ela não foi criada pelos chineses e os orientais, não. Alguns livros dizem que foi criado por eles, na realidade não foi. Esse tipo de agricultura de jardinagem, né, ou terraceamento foi desenvolvida pelos povos incas que viviam nos Andes. Como a região dos Andes ela é um tanto quanto íngreme, faz com que essa área, por ser íngreme, ela seja muito acidentada, e aí eles fizeram um corte na barreira, né, como se fosse degraus, que de uma certa forma esse corte ele faz com que a barreira ele não sofra o processo de erosão e tenha uma área maior para o cultivo. E aí, consequentemente, observando esse processo de produção, os asiáticos também que moram em regiões muito íngremes, como no próprio Japão, por exemplo, que é uma região vulcânica, né, e o solo é muito íngreme, eles começaram a desenvolver o processo de agricultura, de risicultura na realidade, que é o cultivo do arroz em áreas alagáveis, a partir do método de jardinagem ou de terraceamento, o que veio melhorar consideravelmente o processo de produção, né, e, consequentemente, dando uma melhor condição financeira a eles também. A agricultura moderna, aí é onde a gente entra na chamada agroindústria, não é? Quando a gente teve a chamada Revolução Verde, né, onde as indústrias passaram a andar lado a lado, né, ou conjuntamente com o setor agrícola, né, denominação dada às atividades agrícolas que empregam insumos, inovações tecnológicas, desenvolvimento desde a Revolução Industrial. Utilizando maciçamente fertilizantes, pesticidas, sementes selecionadas e mecanizadas, essa atividade agrícola, principalmente na segunda metade do século XX em diante, com a Revolução Verde. Não é? Esse tipo de prática agrícola é predominante nos Estados Unidos, na Europa centro-ocidental, em alguns trechos da América, como é o caso do Brasil, também promove essa agricultura moderna, o que, de uma certa forma, atrai um capital estrangeiro muito forte para um país que promove esse processo de desenvolvimento agrícola. Como outros campos de trigo na Argentina, a sojicultura desenvolvida no Cerrado brasileiro, no início da era restrita apenas os médios e grandes produtores agrícolas, nas últimas décadas, teve algumas de suas técnicas e recursos, como a utilização de inseticidas e semeadeiras selecionadas, adotaram por parte de pequenos proprietários da agricultura familiar. Então, esse processo agrícola ele é muito importante, né? As pessoas desenvolvem cada vez mais a produtividade e, consequentemente, você tem um retorno econômico e financeiro muito bom, né? E aí, consequentemente, começam a surgir as empresas agrícolas, que são típicas de países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos, Austrália
e os integrantes da União Europeia e de que pequenos trechos da Argentina e do Brasil utilizam grandes propriedades e maciço investimento em capital, tecnologia e mão de obra qualificada, gerando grande produtividade, e essa produtividade foi consequência da utilização de sementes selecionadas e melhoradas geneticamente, do uso de incentivos fertilizantes, de intensivos de fertilizante, do elevado grau de mecanização em todas as etapas de produção, preparo do solo, plantio e colheita, da utilização de silos para aumentar o aumento da produção e principalmente do sistemático acompanhamento de todas as etapas de produção e comercialização por prática de engenheiros e administrantes, funcionam como empresas cuja produção é voltada para o abastecimento tanto no mercado interno quanto no mercado externo, dependendo da demanda do valor comercial. Também chamada aí, denominada como agricultura intensiva, né? Onde se tem uma tecnologia inserida ela, onde tem profissionais gabaritados dentro dessa produção, não é? Como é que eu posso dizer? Cunhado, né? E responsabilizados para que essa produção seja cada vez mais e melhor aproveitada, né, para o processo de exportação. Então, tudo isso é de suma importância para que essa produção seja cada vez maior. Usa-se o termo agroindústria para designar as empresas agrícolas que processam e produzem, ou seja, que cultivam matéria-prima e a industrializam. Por exemplo, a produção de uva, que torna o suco posteriormente será transformado em vinho. Né? Tudo isso está relacionado ao processo de agroindústria. Então, gente, vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua. Um abraço a todos, que Deus abençoe e bom finalzinho de semana.